Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Josué, eu sou técnico, professor e doutor, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre instalações elétricas e atmosferas explosivas, mais especificamente sobre o conceito de classificação de áreas. Vamos falar também de outros assuntos, mas não nesse vídeo, em outros vídeos, e no final dessa aula aqui eu vou explicar quais são os outros assuntos referentes a instalações elétricas e atmosferas explosivas que a gente também vai falar. Mas por que estudar, por que aprender classificação de áreas? Bem, tem alguns motivos. E um desses motivos é compreender que existe uma marcação na certificação dos equipamentos que são instalados em áreas classificadas que ela precisa ser 100% compreendida. É uma série de informações. A gente olha essas letras e números todos e fala, caramba, muita coisa. Calma. Ao final dessas 4 aulas a gente vai conseguir reconhecer cada um deles. E nessa aqui a gente vai entender um pouco mais sobre o que é um 2C, o que é um 2A, um 2B, os conceitos relativos à classificação de áreas, os conceitos relativos às atmosferas explosivas presentes na classificação de áreas. Pois bem, um dos primeiros conceitos importantes de se saber é que as áreas classificadas são locais onde há uma presença de atmosfera explosiva durante a operação normal de um processo. Eu deixo bastante frisado aqui que é durante a operação normal de um processo. Tanto para locais onde você tem gases e vapores inflamáveis, tanto para locais onde você tem poeiras e fibras combustíveis. Por exemplo, o diesel é um líquido que gera um vapor inflamável. O açúcar é uma substância que gera uma poeira combustível. Locais onde há processos em operação normal de funcionamento acontecendo vão gerar áreas classificadas. Então, pessoal, outra coisa muito importante é a gente entender que os equipamentos elétricos instalados nesses locais, eles precisam ter algo diferenciado. E isso vai ser justamente um dos assuntos de uma próxima aula que a gente vai apresentar aqui. Existem normas justamente, pessoal, para identificar esses locais, as áreas classificadas, classificar as substâncias presentes nesses locais e projetar esses equipamentos certificados que precisam ser instalados nelas. As mais conhecidas são as normas da IEC, mas também as normas da API. As normas da IEC trazem uma forma de identificar as áreas classificadas, enquanto a API traz uma outra forma. Ambas são plenamente aceitas e uma até complementa a outra. Mas então agora, pessoal, vamos falar especificamente sobre algo muito importante, que é o que a gente precisa ter para uma área classificada se caracterizar. A primeira coisa, sem dúvida, é a presença de emissões fugitivas. Logo depois, produtos inflamáveis, uma atmosfera explosiva desse produto inflamável e um processo em funcionamento. E friso mais uma vez, operação normal. Essa regra que a gente chama, né, é a regra dos 3 P's, que o nosso grande mestre Obi-Wan Ertal, ele bolou essa técnica, bolou essa ideia para a gente poder nunca esquecer quais são os 3 elementos importantes para você ter uma área classificada. Presença de emissões fugitivas, produto inflamável na atmosfera, ou seja, uma poeira combustível ou um vapor inflamável, um gás inflamável, uma fibra combustível e um processo em funcionamento. Algo muito importante nesse contexto, que é muito confundido e a gente precisa conversar, é o seguinte: a diferença entre emissão fugitiva e vazamento. Muita gente acha que são a mesma coisa. Não, não são. Ambos têm presença de atmosfera explosiva, mas de forma diferenciada, completamente diferente. Por isso que tem esse sinal de diferente aqui, não é à toa. A emissão fugitiva é em operação normal, enquanto que o vazamento é quando você tem uma perda de contenção. Sabe aquela brincadeira? Quer que eu desenhe para você entender melhor? Eu até não gosto muito dela porque eu sou professor e desenhar facilita o entendimento. E por isso que eu gosto de trazer alguns exemplos práticos. Dá uma olhada nesse flange. Em operação normal, isso gera uma área classificada. Dá uma olhada nesse vazamento. Isso é um vazamento, galera, uma perda de contenção. Isso não é uma área classificada. Você descaracteriza a área classificada justamente quando você tem um vazamento.
Quer ver uma coisa muito comum que acontece? Eu estou sentindo o cheiro de gasolina, eu estou sentindo o cheiro de diesel, aqui tem uma área classificada. Não, pessoal! Se o simples cheiro de um produto fosse fator determinante para se você ter uma área classificada, ferrou, né? Cheiro de álcool é área classificada. Você já sentiu o cheiro de álcool em algum local diferente de uma planta de produção de etanol, como por exemplo num bar? Tem cheiro de álcool lá. Você já sentiu o cheiro de tinta numa seção de tintas de uma empresa que vende produtos para reforma de casas? Sim, claro, mas isso não é fator determinante para se ter uma área classificada. O fator determinante são três, a regra dos 3 P's do professor Hertal. Você tem que ter a presença de uma emissão fugitiva, você tem que ter a atmosfera explosiva e o processo em funcionamento normal. Isso aqui não está em funcionamento normal, não. É perda de contenção. Eu não estou conseguindo controlar o processo. Então, não confunda isso. Isso é uma regra muito importante. Ou seja, pessoal, operação normal, processo sob controle, perda de contenção, fora de controle. Isso é um conceito muito importante que a gente não pode esquecer, pessoal. E para entender a dinâmica das substâncias inflamáveis dentro das áreas classificadas, é preciso classificar essa substância. Por isso o 2C lá do início, entendeu, pessoal? O 2C, como a gente pode ver aqui, diz respeito ao acetileno, o hidrogênio e o disulfeto de carbono. Pessoal, a emissão fugitiva desses produtos caracterizam uma área classificada. O vazamento dessas substâncias não caracteriza uma área classificada, caracteriza um vazamento, por assim só. Então, pessoal, cada substância ela possui um conjunto específico de propriedades, por isso que faz sentido dividir elas em grupos. Imagine você ter que certificar o equipamento e escrever no invólucro desse equipamento, na caixa desse equipamento, né, todas as substâncias em que você fez a certificação dele. Não dá, por isso a gente divide em grupos. Mas não é só isso não, pessoal. Outra coisa muito importante que a gente precisa saber é como é que a gente determina a probabilidade da presença dessa emissão fugitiva. É necessário algum critério, é necessário algum nível de probabilidade dessa presença. Esse critério, esse nível, ele nasce com uma coisa muito legal chamada de zonas. As zonas de classificação de área, onde zona 0, onde você tem permanentemente, por longos períodos, continuamente, a presença de uma atmosfera explosiva em operação normal. Uma zona 1 é quando você, ocasionalmente, eventualmente, você tem a presença de uma atmosfera explosiva também em operação normal. Percebam como a operação normal, a emissão fugitiva, não o vazamento, é o que caracteriza a área classificada de zona 0, zona 1 e zona 2. Agora, olha um detalhe importante da zona 2. A zona 2 é um local que não é provável de ocorrer a presença da atmosfera explosiva, mas se ocorrer, será por um curto período. Eu, quando ministro essa aula e leio Zona 2, eu me lembro do nosso grande mestre Dácio falando que a maior quantidade de não conformidades que ele acha é em Zona 2. Eu fico feliz com isso, porque imagine se fosse em Zona 0, né? A quantidade de explosões ia ser muito maiores, né? Zona 2 é um local que não necessariamente você vai ter, mas está sujeito dentro de uma probabilidade. Mas isso, pessoal, é para gases e vapores inflamáveis. Quando a gente fala de fibras e poeiras combustíveis, a gente tem a mesma referência, Zona 20, Zona 21 e Zona 22. Com a mesma razão de probabilidade. Não é exatamente a mesma coisa, tá, pessoal? A mesma razão de probabilidade. Tá, mas como é que a gente pode ter uma aplicação prática disso? Bem, nesse aspecto é legal a gente chamar aqui uma figura. Uma figura orientativa, ela é sempre muito boa para mostrar para a gente como é que as coisas funcionam. E esse tanque aqui, ele é um exemplo de como a gente pode fazer a classificação de áreas. Você tem a zona 0, que é o interior do tanque. Note que não é a parte verde, não é a parte colorida do tanque, é o espaço entre aquele nível do líquido inflamável até o topo do tanque. Aí você tem ali a zona 1 em torno do vente, em torno ali da onde você tem a válvula de pressão em vácuo, onde você tem a saída e a entrada de ar, é importante, senão o tanque implode, e em torno da zona 1 você tem a zona 2. Então, pessoal, a classificação de áreas, ela é uma
razão de probabilidade da presença de uma atmosfera explosiva de gás, líquido inflamável, fibra ou poeira combustível, que acontece quando você tem a regra dos 3 P's: produto, probabilidade e processo acontecendo. Bem, esses são os elementos, os conceitos de uma classificação de áreas, que é o que a gente viu aqui hoje. A gente vai bater um papo na próxima aula sobre outros aspectos relacionados a instalações elétricas e atmosfera explosiva, que são esses aqui, ó. Dá uma olhada nesses aqui. Equipamentos certificados, classe, temperatura, nível de proteção, e aí a gente vai conseguir responder todos os significados de todas essas letras e números. Percebam, pessoal, que é muito importante a gente saber isso tudo. Cada um desses caracteres aqui significa a mesma coisa, alguma coisa, perdão. E se você mudar de 65 para 66, ou se você mudar de 2C para 2A, se você mudar de T4 para T5, é uma mudança enorme que a gente vai aprender aqui ao longo dessas aulas. As instalações elétricas e atmosfera explosivas, elas vão estar divididas aqui nessa aula em 4 tópicos. E a gente acabou de ver o primeiro tópico, conceitos de classificação de área. Não se esqueçam. As áreas classificadas são locais onde você tem o quê? Uma emissão fugitiva em operação normal. Quando ocorre um vazamento, não é mais área classificada. E para identificar que ali é uma área classificada, você usa a regra dos 3 P's. Eu tenho um produto inflamável na atmosfera? Eu tenho uma emissão fugitiva relacionada a uma probabilidade de presença dela? Eu tenho um processo em funcionamento durante 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano? Isso caracteriza, melhor dizendo, uma área classificada. E não simplesmente um vazamento. Se tem alguma coisa vazando, não é um problema de classificação de área, né, pessoal? É um problema de manutenção, operação, housekeeping, seja lá o nome que você der. Não se esqueçam. Emissão fugitiva, diferente de vazamento. Legal? A gente se vê então na próxima aula e aí a gente vai falar sobre equipamentos certificados, tá bom? Até mais, pessoal!